Olá, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. No episódio de hoje vamos remoçar o nosso podcast, né, Neumani? Vamos remoçar o nosso podcast com a presença do Luca Oliveira, filósofo, mestre em Ciências Humanas pela Universidade de Santo Amaro, que veio aqui falar sobre um dos assuntos que mais nos apaixona, que é literatura. Porque Dostoiévski é o livro o qual iremos conversar aqui. E seja bem-vindo, Luca. Muito obrigado pelo convite, viu? Luca, obrigado por ter vindo. Estou aqui com a historiadora Maria Isabel de Castro Pinto para conversar com você sobre esse livro, Porquê Dostoiévski, que é um livro de uma leitura muito agradável e muito rápida. E eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo, né? O que é que explica, na sua opinião, o inesperado surgimento de uma geração de gênios, como foi a geração dos anos 60, 70 do século XVIII, em São Petersburgo e em Moscou, mais em São Petersburgo, Sim. né? Uma geração que deu ao mundo, que começa sob a inspiração do grande Alexander Pushkin, e da qual fazem parte o venerado Lev Tolstói, que na verdade você nos ensinou aqui é Tolstói, Maxim Gorky, Fyodor Dostoiévski, Nikolai Gogol, o autor de um clássico, né? O Capote, um conto clássico, né? O que é que você acha que gerou a grandeza dessa geração? Eu, para começar, coloco para você que a informação que nós temos, né, é que na Rússia se venera a literatura, e particularmente a poesia, né? Praticamente um santo na Rússia é o Alexander Pushkin. Nasceu no último ano do século XVIII, viveu 38 anos no século XIX e é venerado na Rússia como se fosse um santo, né? Isso. E a obra dele, principalmente Eugênio Onegin, né? É um romance em versos, é também venerada, né? Como se fosse uma Bíblia, né? Sim. Olha, primeiramente eu agradeço mais uma vez o convite, estou honrado de estar aqui, né, com pessoas tão eruditas para falar de literatura. E que pergunta importante, Neumann, porque fica uma questão para quem pesquisa a literatura russa, o que tem de tão importante nesse momento para fomentar tantos escritores, né, uma safra de artistas, poetas, contistas, cronistas, né? A galera do teatro da Rússia. O que tem de especial? O balé, né? Tanta coisa. Bom, seria um erro afirmar que é apenas porque é na Rússia, né? Tem uma questão universal neles ali, muito especial, que está muito além das especificidades do contexto, da conjuntura política da Rússia. Claro, isso foi importante, mas esses autores, né, que você traz na sua pergunta, todos eles têm um ponto muito importante da sua obra, que é o ser humano, colocar o ser humano no centro dessa obra. E nessa época, nesse contexto, nessa conjuntura da Rússia, do 18, do 19, não havia particularmente uma literatura própria, né? O Pushkin ele tem que inaugurar uma literatura. Ele inaugura a ideia de literatura russa, discutir qual é a identidade dos russos. E, além disso, uma coisa que eu aprendi nas aulas do período do mestrado é que, claro, aí é uma questão de teoria literária do Karpov e de outros autores, que nunca haverá um momento em que a literatura será tão importante quanto foi no século XIX da Rússia. Claro, pode sim ter momentos, para mim a literatura sempre vai ser importante, mas naquele momento a literatura ela carregava uma ideia e uma função de ser a porta-voz do povo. Ela era o parlamento de uma sociedade onde não havia nenhum parlamento. Ela era a voz dos oprimidos, né? Ela era a voz dessa inteligência russa, né? Palavra, inclusive,
tirada do criada. russo. Do russo, né? A Inteligência, inteligência, os intelectuais. Então, essa literatura, ela vai ser esse meio de porta-voz mesmo, né? De falar, ó, é isso aqui que está acontecendo. Então, ela vai ser uma literatura de crítica, ela vai ser uma literatura de identidade, ela vai ser uma literatura psicológica, filosófica, histórica, né? O James Billington, num livro chamado The Icon and X, que ainda, infelizmente, não foi traduzido para o português, ele diz que todos os países têm os seus historiadores, né, têm os seus intelectuais, né, como nós temos no nosso país, por exemplo. Na Rússia tem os escritores. Então, os escritores, eles serão aí o documento histórico por trás de tudo que está acontecendo lá. Luca, no teu Porquê Dostoiévski, você faz um passeio muito importante em torno de toda a obra do Dostoiévski. E você afirma que Os Irmãos Karamazov foi o ápice Uhum. dos seus escritos. Eu queria saber como é que você chegou a essa conclusão? O que é que havia lá nos Irmãos Karamazov que Sim. não tinha nas outras obras, considerando que Dostoiévski faz sucesso desde a primeira obra? Desde a primeira obra, né? Desde a primeira. Bom, acredito que tem um evento na minha vida, e na vida de qualquer um que se destina a fazer isso, que é ler a obra completa de um autor. Quando a gente lê a obra completa de um autor, é como se a gente tivesse convivido, né, com aquela pessoa, conhecer as ideias, conhecer a postura, a evolução, as mudanças. E o Dostoiévski, ele é um desses autores que ele vai transitar entre muitas ideias, entre muitos contextos. Ele vai ser amado por comunistas, vai ser amado por conservadores, por ateus e por religiosos ortodoxos. E ele vai trabalhar muitos temas, né? E Os Irmãos Karamazov, ele é um dos livros, o último, né, do Dostoiévski, que vai ser a grande junção de toda a obra dele. Tudo que a gente começa lá no Gente Pobre, Que é o primeiro romance. que é o primeiro romance Que foi um dele, sucesso de crítica enorme. que foi, sim, que já começou ali pela escola, foi abraçado amplamente pela escola natural russa, que estava com os ideais, assim, meio que trabalhando o realismo, né, o realismo social na literatura. E o Dostoiévski, ele faz uma crítica no Gente Pobre, né, falando sobre a pobreza na Rússia, sobre a situação ali dos pobres e tudo mais. Mas no decorrer de sua obra, ele vai ampliando seus temas. Ele não vai falar apenas de questões econômicas. Ele vai falar da psicologia, vai falar da religião, da teologia, né, da filosofia. Ele vai ser um autor muito amplo. E uma característica literária dele é abordar isso por meio de arquétipos dos personagens, por meio de ideias que estão nas vozes desses personagens. E nos Irmãos Karamazov, ele vai colher tudo. Então, nos Irmãos Karamazov, você encontra o idiota, você encontra os demônios, o crime e castigo, Memórias do Subsolo, o Gente Pobre. Você encontra esses personagens. Então, tem até um crítico que eu tomei contato no mestrado, infelizmente, vou ficar devendo o nome dele. Não, Nikolai Tchirkov, lembrei. Sim. O Tchirkov, ele fala que o Dostoiévski, ele tem muitas facetas, mas se ele quisesse, ele poderia falar que ele escreveu o mesmo livro de diversas formas. Então ele reescreveu várias vezes a mesma coisa. Então ele foi ampliando. E Os Irmãos Karamazov é isso, ele é essa síntese, onde você conhece tudo da obra dele, né? Claro que nos outros livros você encontra muitos mais a amplitude dos diálogos, né? Então, por exemplo, no Idiota, você consegue perceber muito a influência do Don Quixote, que o Dostoiévski tanto amava, né? Mas nos Irmãos Karamazov você consegue conhecer qual que é a consequência desse Don Quixote, desse personagem que ele é humilde, que ele é simplista. Então, ele congrega tudo, toda a visão dele nos Irmãos Karamazov. Que você só chegou a essa conclusão após ler tudo. A partir dessa leitura completa Sim. da obra do autor. Porque eu achava que o auge era o Crime e Castigo. Né? O Crime e Castigo é o auge, na minha opinião, né? Quando eu li tudo, eu falei, não, Os Irmãos Karamazov. O romance arquetípico
definição. É. Crime e castigo. É, né? Você vê Tá ali. no título, inclusive. Tá no Crime título. e castigo. Exato, você tem a questão do criminoso, daquele, como o Foucault fala, né? O anormal, aquela pessoa que está O marginalizada marginal, da o sociedade, né? marginal, Sim, Uhum, sim. uhum. Eu preciso reconhecer aqui para todo o pessoal que está nos ouvindo e agradecer a presença para nos acompanhar o belo trabalho do nosso Luca, que eu estou praticamente rompido com ele, porque lê-lo me levou à definitiva conclusão de que eu não li Dostoiévski, porque eu só li Dostoiévski o tempo inteiro de traduções publicadas no Brasil do francês. E aí descubro, isso é uma coisa que eu já venho através do próprio conhecimento da literatura russa e tal, desde o aparecimento, principalmente a Isabel vai abordar aqui, a vida do Paulo Bezerra, que é o primeiro tradutor do russo, né, para esses grandes livros e tal. Mas a verdade é que eu vou ser obrigado a reler basicamente tudo, né? A primeira versão que eu li dos Irmãos Karamazov era uma versão de 1931, muito embora eu tenha lido em 68, 69, quando eu tinha 17, 18 anos, né? Mas era uma tradução do francês. E como o Luca esclarece aqui, e nós que conhecemos a língua de Voltaire sabemos que isso é verdade, tudo foi amenizado, tudo foi ducorizado. Isso. E a grande explicação para o sucesso russo era justamente a brutalidade, era justamente a confiabilidade da versão popular, realmente do homem pobre, né? Essas traduções, por exemplo, Guerra e Paz, do Tolstói, ela foi escrita nos anos 60 do século XVIII, né? Os Irmãos Karamazov, o Guerra e Paz foi traduzido no Brasil por Paulo Mendes de Almeida em 1944, né? E no caso específico dos Irmãos Karamazov, o Raul Rizinski, que era um tradutor desconhecido, tal, fez a tradução do francês em 1931. Ou seja, o Karamazov é de 80. Isso, 80. Ou seja, era 41 anos depois do lançamento do livro na Rússia. Sim. Agora eu preciso ler a tradução do Paulo Bezerra, né? Direto, né? Tá ali. Sim. Dona Isabel já foi na livraria e já me esfregou na minha cara. Eu tenho, inclusive, eu era muito amigo da Raquel de Queiroz. A Raquel, olha que legal. A Raquel é uma das tradutoras. Sim. Do francês, nem né? a minha amiga Raquel eu posso aqui aguardar, porque o problema não era da Raquel. Não é. O problema era do tradutor para o francês, que ela teve que Sim. Né? Era uma questão editorial também, né? Era uma questão editorial, porque naquela década, o Brasil ele tinha um costume de ser alfabetizado no francês e no português, né? Então, para aquela sociedade, naquela cultura, aquela conjuntura da década de 30, 40, o francês era muito mais palatável do que o russo direto, né? Então, teve algumas editoras, a editora Selzoff, por exemplo. Vocês chegaram a conhecer a editora Selzoff? Não. Falar uma coisa? Eu conheci aqui no teu livro. No livro. Ela não empacou tanto. Ela tentou publicar direto. Teve um esforço para publicar direto, né, do russo. O professor o Bruno Gomide, ele explica isso no livro dele, no Dostoiévski, na Rua do Ouvidor. E não vendeu. Porque aquela sociedade... espantava, né? Achava que era estranho, né? Era uma sociedade elitista. Exato. Que estava tomando conhecimento de uma realidade muito dura, que era a realidade russa, né? Muito mais dura. Muito mais dura e seca, como você colocou. Porque eu não tinha nem nascido, eu nasci em 51. Mas eu aprendi francês com uma professora que não falava português. Na sua época, você foi alfabetizado no francês também? Eu fui alfabetizado no francês também por uma professora holandesa que não falava português. Olha só. Então, eu entendo muito bem isso. E agora, você é obrigado a ler o Paulo Bezerra. Até porque a Isabel é Paulo Bezerrista. Paulo Bezerrista. Não, Paulo Bezerra é paraibano. Paraibano. De Pedra Lavrada.
E ele que eu nem junto. conheço. Não conheceu? E ele junto com o Boris Schneiderman. No caso, Boris foi o primeiro Foi. tradutor na poesia, né? É, teve os irmãos Haroldo Campos que Também fizeram. essa e história Augusto- Neumann Augusto. conhece melhor, né? Essa eu conheci. Viveu. Essa, sim, essa é da minha geração. Conta, Sim. Neumann, conta. Essa daí é da minha geração. Aham. Nos anos 60, 60. eu era presidente do Cineclube em Campina Grande, e eu acompanhava os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio. E o Augusto e o Haroldo me introduziram, né, num livro que eu vivia com ele no sovaco. Um sovaco era esse, o outro era o Pablo Neruda, né? No meu sovaco habitava um livro, Poesia Russa Moderna, Olha, em sim. que eles tiveram assim, eu tive a grande sorte de, lendo, conhecer uma pessoa que eles tiveram a sorte de conhecer, que foi o Boris Schneiderman. Sim. Boris Schneiderman, inclusive nós, Isabel e eu, tivemos muito contato com ela. Infelizmente, eu convivi muito pouco com o Boris. Uhum. Boris morreu. E Boris era um soldado do Exército Vermelho na guerra, Segunda Guerra. Então, Engajado, né? Um Ucraniano, judeu engajado, né, né? Ucraniano. Nem russo ele era. Nenhum. E os irmãos Campos e o Décio Pinatário, o trio concreto, né, me deram o privilégio de conhecer um poeta que estava na voga no mundo inteiro, Vladimir Mayakovsky. Olha só, o poeta da Revolução, né? O poeta da Revolução. E o Mayakovsky ganhou o mundo e o Brasil em russo. Não foi traduzido para o francês. Sim. Porque aí já era outra coisa mais complicada se traduzir. Uhum. Prosa é uma coisa, traduzir poesia é Poesia. outra. Concretista ainda, né? Aquela poesia. E você vê que a popularidade do Mayakovsky chegou ao ponto o Caetano Veloso fazer uma música numa versão que ele fez de um poema do Mayakovsky, né? E o Mayakovsky ganhou uma fama no capitalismo, né? Foi. E eu tive acesso a isso tudo no Poesia Russa Moderna, que é um livro fundamental. Sim. Que eu devo aos irmãos Campos e ao Décio Pinatário, e, sobretudo, a amizade que eu tive com a Jerusa, principalmente. Jerusa. Cris Ferreira, a viúva dele. No caso, aí o Boris Schneiderman mais para poesia e o Paulo Bezerra para prosa. Né? Ele... Tem uma edição traduzida dos irmãos Karamazov pelo Boris, mas eu não sei se ela foi comercializada. Eu procurei, pesquisei bastante, mas eu não consegui ter acesso. Eu também procurei e não achei. Mas tem Até comentei com Isabel que esse tal de... Como é que chama esse negócio que a gente procura? O Google. Esse tal de Google, Nem sempre tem. Neumann acha que vai encontrar tudo lá, nem sempre. Está limitado, não tem. E você que procurou muito mais do que eu. Fui em biblioteca, tudo. Fui. Não há notícia da publicação dessa tradução dele. A notícia que eu vi foi no teu livro. Foi, sim. Sim. Apesar de ter conhecido o Boris e convivido com a Jerusa, eu nunca tinha sabido, antes de ler teu livro, que o Boris tinha traduzido Karamazov. O Boris, ele traduziu muita coisa, né? Aqui, atualmente, assim, para ter mais acesso, a Editora 34 tem boa parte das traduções do Boris, né? Hoje a gente tem aí Companhia das Letras, né? Tem a Todavia, a própria 34 que eu já citei aqui, traduzindo direto do russo, diversos autores, né? A coleção... O que a gente tem dos irmãos Karamazov e da editora 34. É que eu indico, no meu livro eu indico isso. apenas... 34, né? que é uma tradução do Paulo Bezerra, que Isabel pode falar. No caso, ele morou um tempo lá na Rússia, foi mandado para lá em 1963, ele tinha muita vontade de estudar, não teve condições na terra dele, veio para São Paulo, depois passou um bom tempo lá e se afinou muito rápido com o russo. Isso. Voltou, hoje ele é professor aposentado, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? E ele traduziu cerca de 50 obras do russo direto para o português. Todas as grandes obras do Dostoiévski, né, os 5 grandes romances, Crime e Castigo, O Adolescente, Idiota, Os Demônios. E o Karamazov, é tradução direta do Paulo Bezerra. E ele ganhou prêmios lá na Rússia. A Rússia premiou a tradução dele. E uma questão legal, aí eu tô confabulando. Ele é do Nordeste. Paraibano.
Paraibano. Nosso E conterrâneo. a prosa, Pedra Lavrada. da onde? De Pedra Lavrada. Pedra Lavrada, isso É mesmo. um belo nome de É. cidade para um tradutor do russo. Do russo, né? Olha só. A prosa russa, ela lembra muito a prosa seca, direta do Nordeste. Exato. Né? Aquela linguagem forte, assim. Eu acho que o repetitiva. Graciliano Opa! não escreveu como um russo por ter lido tradução, porque o Graciliano não alcançou essa tradução Não, do russo. não alcançou. Ele leu, como eu, só traduções do Sim, francês. sim. Mas o Graciliano é o autor brasileiro que mais lembra em estilo e temática Completamente. a herança dessa geração russa. Completamente. É Graciliano. Inclusive o Cárcere, né? Inclusive o Cárcere. Eu e a Isabel, né? Nós demos uma aula com... O Neumann estava presente também, né? Na escola do tribunal, Isso. comparando, né? A Memórias do Cárcere com Escritos da Casa Morta ou Recordações da Casa dos Exato. Mortos, né? Exato. Na verdade, como é que é? É escrito da Escrito Casa da Morta. Casa né? Morta. O que mais se tradução do aproxima, russo. né? Mas do russo. popularizou, e eu acho muito bonito, Memórias da Casa dos Mortos. Você vê como o francês ele é bonito, né? Ficou mais próximo da gente, Sim. né? A tradução Sim, do sim. francês. A recepção do Dostoiévski aqui no Brasil, ela tem essa questão, né? Igual o Neumann havia falado, né? Sobre a questão das obras. Quando ele chega aqui no Brasil, o Dostoiévski não se populariza logo de cara. Demora pra a prosa Primeiro dele. demorou a entrar, né? Demorou a entrar por conta da censura. 80 anos, né? A censura pegou bastante, porque Não, desculpe, 50 e... ele chega na década de 30. Na 30. década de 30 ele 30, começa. Durante a Era Vargas. Era Vargas, mas imagina, Primeiro ano do Estado Novo. falar de Rússia na era, né? Na Era Vargas. E o que eu acho legal é que o Dostoiévski, ele tem essa... ele é um autor muito democrático, ele agrada a todos os polos. Ele agrada a direita, agrada a esquerda, agrada os anarquistas, agrada os conservadores. É humano. Porque ele tá falando do ser humano. Ele tá falando dos A problemas matéria-prima humanos. dele é o ser humano. Então ele Problema agrada. humano, a alma humana. Então, exato, a alma humana. Então quando ele chega, não cai muito bem. Gogol cai como uma luva, porque ele é satírico, ele é irônico, né? Ele é engraçado. E, de fato, é um excelente autor. Dostoiévski também elogia muito o Gogol. Capote é uma O obra. Capote... Capote é uma obra. Eu li Obra-prima. o Capote 200 vezes, mas não li. Li da tradução de francês. Você sabe que uns registros da literatura brasileira, porque fala assim, em que momento que a literatura brasileira se encontrou com a literatura russa? Machado, Lima Barreto. Machado leu Gogol, Lima Barreto ele é Dostoiévski no sangue, né? Claro, o Graciliano muito mais, né? Tem a Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, o Nelson Rodrigues, né? Raquel que traduziu A Raquel, do francês. Então, assim, a literatura brasileira, ela se incorporou muito à literatura russa, por quê? Porque é uma literatura crítica, uma literatura que está falando da identidade. E o Paulo Emílio Salles Gomes, ele fala, né, que o Paulo Emílio Brasil... escreveu um livro. Paulo Emílio, eu estudei muito Paulo Emílio no mestrado para falar disso, né, para falar sobre essa recepção, porque o Paulo Emílio, ele fala, né, que O Paulo Emílio era um crítico de cinema. crítico de cinema, amigo do Antônio Cândido, Só que casado com a com a Lígia Lígia Fagundes Telles. E ele fala que o Brasil e a Rússia têm muitas similaridades, né, porque... Assim como os russos não sabiam o que eles eram, em questão de identidade, se eles estavam no Ocidente. A gente estava nesse caminho também, né? A gente estava nesse caminho também. Eu tenho a impressão, Luca, que a presença de Dostoiévski, dos russos aqui no Brasil, nesse momento, né, virada do século XIX, primeiras décadas do século XX, ela foi arrebatadora para a literatura, para a escrita literária, porque não dá para pensar Lima Barreto sem, como você colocou aí, né? Sem ver, é muito claro e evidente a presença do Dostoiévski na obra dele, tanto que ele recomenda, né? Sim, ele fala, né? Diz que tem que ler os russos, Camus, né? também fala, né? Camus também fala muito de Dostoiévski. Mas o Lima é claro, né? Ele fala, leia sempre os russos. Exato. Né? E no momento que a gente vê claramente essa escrita
literária no Brasil, Uhum. com essa preocupação máxima, Uhum. como nunca antes, com o social, É. né? Então, essa questão da alma humana, como você Uhum. colocou aí, as questões psicológicas, por exemplo, obras como o Alienista, né? Do Machado. Do Machado, que fala da loucura, É. né? De conflitos sociais. Então, Uhum. eu tenho essa impressão que essa presença da literatura russa aqui, principalmente na virada do século, ela é definitiva para a própria literatura brasileira, porque tudo que Completamente. estava se escrevendo naquele momento ali era diferente Uhum. do que havia sido escrito antes. Completamente. Não é, Completamente. Neumann e Luca? A propósito disso aí, eu te diria o seguinte, né? Conversando com a Isabel, nós temos uma relação muito conversada. Uhum. Conversando com a Isabel, né? Eu cheguei a uma conclusão aqui, depois de ler o teu livro, ela lê também e tal. E o Pedro, o grande, Sim. o grande projeto do Pedro foi construir Petersburgo e, com isso, ocidentalizar A Rússia. Ele conseguiu até um certo ponto, mas eu acho que ele conseguiu também o contrário, né? Conseguiu o contrário. Russificar o Ocidente. O resto do Opa! mundo Nossa, ocidental, né? que legal essa reflexão, realmente. Sim. O Dostoiévski, ele tinha um certo temor para essa questão de ocidentalizar a Rússia, porque para ele, essa ocidentalização, ela representava a modernidade. E ele sabia que a modernidade era uma árvore que daria 2 galhos muito preocupantes, que era o capitalismo e o comunismo. Ele sabia que esses 2 galhos ali, eles iam gerar alguns problemas na sociedade. Então, por isso que a gente tem essa obra do Dostoiévski como plural. Eu estava conversando com o Neumann, né, um pouco antes da gente começar. Pô, ele previu o Stalin, né? Não é à toa que o Joseph Frank, o maior biógrafo do Dostoiévski, ele coloca, né, no último capítulo da coleção, né, de biografias dele, ele termina com Dostoiévski, o manto do profeta, né? A consolidação de toda a profecia da obra dele, né? Então, assim, essa profecia que eu acho, além do Stalin, ele previu o Stalin, isso eu não sabia, e o Luca veio esclarecer. Eu quero lembrar o seguinte, a minha obra preferida do Dostoiévski é Os Demônios, porque Os Demônios inspirou a obra de um dos meus autores favoritos, que eu conheci pessoalmente, entrevistei, que é o Roger Semprún. Sim. E o Roger Semprún tem um livro chamado Nechayev está de volta, né? Em que ele praticamente faz uma leitura num campo de concentração da obra do Dostoiévski, né? E basicamente é Os Demônios, né? Que passou a ser, por isso, o meu livro favorito, mesmo sendo traduzido do francês, mas agora, seguindo a indicação da doutora Isabel, vai vou ler direto comprar a do tradução do É do Paulo. do Paulo. Os Demônios é do Paulo. No caso, o Turgueniev sofreu com essa crítica na Rússia, né? Porque ele era acusado pelos russos de ter se Europeizado, ocidentalizado. de ter se ocidentalizado. Dostoiévski brigava muito com ele também, inclusive. E era um homem muito rico, ajudava todo mundo. Ajudou Dostoiévski também. Morava em Paris. Porque assim, eu quero colocar uma coisa, acho bem importante, que na filosofia, nas humanidades, é muito difícil você ficar endeusando as pessoas, né? Então, assim, Dostoiévski, como qualquer outro ser humano, tinha problemas, né? Tinha questões de lado bom, lado ruim, e ele era uma pessoa que não sabia administrar muito bem a vida particular dele. Questão financeira, ele vivia sempre precisando de dinheiro, ele escreveu Crime e Castigo pra pagar a conta, né? E era parricida. E tem essa questão, problema familiar. O Karamazov é um livro parricida, né? Parricida, totalmente. Assassinato do pai é fundamental, né? Sim, o parricídio é uma grande questão do livro, né? Principalmente na parte 2 do livro, que remete muito às questões pessoais. Esse é um grande tema que eu trabalho no meu mestrado, né? Como a vida pessoal do Dostoiévski influenciou a obra dele. Né, a construção desses arquétipos, essa polifonia, e ele tinha essa visão, assim, deturpada de que ele tinha medo dessa modernidade, dessas árvores e tal, mas ele defendia que todo o Ocidente virasse a Rússia, né, ele queria que todo mundo se convertesse à igreja ortodoxa, e né, a grande mãe Rússia, né, era a portadora da verdade.
Então, também tem um lado bem, assim, debatido em questões políticas do Dostoiévski, né? Principalmente por uma obra dele, chamada Diário de um Escritor, que é o tempo que ele trabalhou mais como jornalista. Então, ali você pega muito das visões dele, particulares, né? Nos livros fica meio aberto, porque por meio de seus personagens, tem diversas ideias, né? As ideias dele são os personagens. E fica aberto. Agora, nós já estamos aqui perto do fim, né? Eu queria deixar um pensamento seu a respeito do fato de que os russos ganharam o Ocidente, né? O Boris Pasternak, que foi o grande poeta russo da época de Stalin, Sim. fez muito sucesso no Ocidente com um romance, o Dr. Zhivago, Dr. Zhivago. filmado e fez muito sucesso, né? Uhum. O Osip Mandelstam hoje é considerado o maior poeta russo, apesar de ter nascido em Praga, né? Sim. E hoje é mantido graças à viúva Nadezhda Mandelstam, que copiava os poemas dele, porque ele compunha o poema marcando com a mão como se fosse uma letra de música. Sim. E por isso ela conseguiu decorar toda a obra. Quando ele morreu no campo de concentração, que o Stalin mandou prender, os gulags, uma delação, até hoje não se sabe bem se voluntário ou não do Pasternak ao Stalin, né? E o certo é que, um poeta, nós não temos nenhum poeta com prêmio Nobel. O maior poeta russo depois do Mandelstam foi o Joseph Brodsky, que está na peça de Liberdade, de Milo Fernandes e Flávio Rangel, né? E, sobretudo, nós não podemos encerrar essa conversa, apesar de ele não ser tema dela, sem falar nisso que você falou da esquerda e da direita. Quer dizer, o Dostoiévski era ídolo da esquerda e da direita. E da direita, o grande ídolo da direita é um discípulo dele chamado Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, que é prêmio Nobel e que é premiadíssimo, um escritor, como eu diria até que ele é quase um pertencente à geração dos 80 da Era de Ouro, né? Da Era de Ouro da literatura russa. Totalmente. Eu queria só ouvir um raciocínio teu aí. Legal. Não, sim. Essa geração que está na Era de Bronze, na literatura russa, não Era de Bronze não é uma questão de demérito. É apenas uma questão cronológica que tem, né? A Era de Ouro ali com Pushkin, com Dostoiévski, a Era de Prata também, essa transição, né? O Gorky e tal. Mas essa geração era uma geração muito politizada, porque incomodava eles o fato de ter uma estética comprometida, estética em questão de filosofia, né? Comprometida com a política. Então, esse filtro que passava por essa coisa do realismo socialista incomodavam esses poetas, esses escritores, né? O Dr. Zhivago, ele é uma grande crítica ao Stalin, né? Tanto que foi proibido. Foi proibido, né? Tem o Nós, do Zamiatian, né? Que também tem uma crítica muito boa. Eu li o Nós numa edição do Círculo do Livro? Não, do GRD, do Gumercindo, o cara que lançou Nélio da Pion. Sim. GRD, né? E que depois foi relançado com outro título por uma dessas editoras que fizeram essa ressurreição das obras antissoviéticas. Desses autores que estavam se contrapondo. Claramente de direito. Ficção científica com ele, né? Que você fala. Ficção científica. Gumercindo... mas Perdoe, Gumercindo. Gumercindo está lá no céu, vai me perdoar. Mas o Nós... Rocha Dória. Como? Gumercindo Rocha Dória. Ele falava muito de ficção científica, né? Então, ele era o meu ídolo por causa da ficção científica. Então, o Zamiatian... E li Nós, que depois a imprensa fez um grande carnaval, porque tem outro título, como se fosse a primeira tradução do porque estava barrado, censurado. Porque ninguém tinha lido o livro da GRD. Então, o fato de ser ficção científica é interessante, porque ele traduz um pensamento político, que poderia ser um romance, como, por exemplo, Os Demônios, ou O Que Fazer, do Chernyshevsky. Só que, claro, o Chernyshevsky bem mais à esquerda, né? Mas ele faz em ficção científica. Assim como o Chernyshevsky fez O Que Fazer, né, em forma de romance para criticar o czarismo conservador na Rússia,
Lá na frente, o Zamyatin fez o Nós em forma de ficção científica para criticar a União Soviética. Porém, o filtro, né, conseguiu pegar e barrou. Né? Hoje nós temos publicado na íntegra, né? Mas esses romances são muito importantes porque eles a gente consegue dimensionar a visão de como foi essa conjuntura russa, né? Que sempre foi um povo lutando ali, né? O tempo todo, ora contra o czarismo, ora contra a repressão capitalista, ora contra a repressão comunista, né? A Rússia nunca parou de lutar contra repressões. E eles foram porta-vozes, sobretudo porque existia uma população, em sua maioria, analfabeta. Analfabeta, Né? totalmente. Hoje, a gente estava conversando sobre isso, né? Hoje eles valorizam muito a literatura. Valorizam. Né? As crianças são alfabetizadas lendo A Tolstói. gente tem um amigo que, inclusive, será, com certeza, um dos próximos nomes Me chame aqui para conhecer ele, eu sou conhecidos fã dele. nacionalmente, né, como tradutor direto do russo para o português, que é o Achille Basílio, Que viajou para a Rússia, que está fez fazendo mestrado, está mestrado, fazendo tá fazendo doutorado. Sou fã do trabalho dele. só sou fã para do trabalho dele. traduzir Poesia, né? poesia. Poesia. Ossip Mandelstam. E se eu não me engano, ele tá ensinando os russos a falar em português Exato. também, Não, né? está fazendo uma Inclusive, edição da inclusive, Adélia Prado. Olha que apresentando legal. a nossa literatura. Que trabalho. pros Porque o russos, trabalho. né? Eu gosto do trabalho dele, porque, por exemplo. Achei Basílio. Ninguém falou o nome dele. O Astier. Eu gosto muito do trabalho dele porque ele fala, além da literatura, ele fala de língua, da linguagem. Exato. O meu trabalho é muito mais voltado para história, crítica, filosofia. Ele tá encarando a língua porque russa tem e é uma formação em montanha. letras. A formação dele, também. mas a gente sabe que é um desafio muito grande o cirílico, né? E ele disse que até este 2025 o amor dos russos pela prosa, pela literatura de um modo geral, pela poesia, continua pulsando, né? Olha que A legal. gente até comentou aqui nas nossas conversas de sempre que o Brasil é meio não está muito. Não tem muito assim, amor pela poesia, assim, Pela essa coisa poesia, que né? todo Ao mundo contrário. sabe. Ao contrário. Ao contrário, né? A É. gente vê um certo desdém, não é, Neumann? Completo Neumann desdém. como poeta, Poeta. que É poeta. ele é poeta, sim, Luca, e dos bons. Neumann como poeta, que Sim. a gente sente isso, né? Então, essa paixão, esse fervor dos russos presente, né, até hoje na sociedade russa, quer dizer, isso é algo que vem sendo afagado, construído de um longo tempo, né? Uhum. E o século XIX, para mim, foi fundamental nesse processo, sobretudo nesse caso, porque já se tinha no século XIX, na Rússia, por essa nossa conversa, pelo que a gente já teve a oportunidade de ler, um ofício que no Brasil começou a se profissionalizar só do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, que é o ofício de escritor, né? Uhum. Então, esse Sim. ofício de escritor, esse grupo de pessoas, né, que estavam engajados politicamente Sim. a partir dos escritos, né, no caso da literatura. Inclusive o Brodsky, né, tem um poema sobre o ofício do poeta, ou sobre o ofício da escrita, uma coisa assim. Isso aqui é novidade, né? Tanto é que o Machado de Assis, quando ele esteve à frente da criação da Academia Brasileira de Letras, um dos objetivos dele, e era um assunto que era muito comentado entre os escritores, era essa preocupação de se profissionalizar o ofício de escritor. Então, a academia, que, né, no caso, a inspiração é a Academia Francesa, né, mas aqui é a Academia Brasileira de Letras, né? Então, o objetivo dele, inicial, né, era profissionalizar o ofício de escritor. Belíssima iniciativa, não é? né? Sim. Que quer dizer, nessa Rússia do século XIX, isso já havia, né? Esse escritor visto com respeito, né? Com reverência. Sim. Ouvi a grande atriz, segundo Juca de Oliveira, a maior atriz de teatro dramática no Brasil, Teresa Raquel, dizer um texto muito famoso do Joseph Brodsky, contando um diálogo dela com um juiz russo
sobre a profissão de escrever, sobre Olha que lindo. poesia e tal. Sim. Né? Parece muito o Brasil de hoje. Olha que Apesar legal. de ser a Rússia de Stalin. A gente encontra esses paralelos assim, porque, poxa, você lê Os Demônios, você lê O Crime e Castigo, você lê O Idiota, você vê a contemporaneidade. É impressionante. A atualidade. Por isso que é universal, né, É Luca? universal. É. A literatura sempre tem algo a dizer, né? É verdade. É um clássico. É isso Olha, eu aí. queria conversar mais 2 dias. Conversa boa. É, né? conversa Tem boa. muito assunto aqui. Falar Tem de muito literatura assunto. é ótimo. É isso aí. Espero Principalmente que... com quem lê. Exato. Não tá fácil achar. Tá difícil. Exato. É um momento de muita satisfação para a gente, né? Demais. É, eu sempre digo aqui, estou sempre trazendo essa questão aqui de que muito do que a gente conversa aqui no podcast, a gente está tendo a oportunidade de botar todo mundo para sentar e conversar. Né? Trazer a Mara Del Priori, Lira Neto. Exato. E o público que Sim, que nos legal. vê agora, né? Belíssimo trabalho. Que tem a oportunidade de nos ouvir, Uhum. de repente, nunca ter lido o Dostoiévski e a partir dessa conversa, de repente, ter vontade de ler, ter vontade de comprar o Porquê Dostoiévski, né? Sim. Luca, faz um pouco da propaganda do teu livro, que vai ter Então, lançamento aqui. Isso, Conta. inclusive vai ser muito legal no lançamento, vai ser uma honra, né, mais uma vez, lá na Escola do Tribunal de Contas de São Paulo, onde eu dou aula na cadeira de literatura e filosofia como professor convidado, né? Terá um evento dia 6 de junho, a partir das 19 horas, onde nós iremos debater, né, eu, a professora Isabel, o professor doutor Silvio também, iremos falar sobre a Rússia, sobre o Brasil, questão política, enfim, vai ser bem legal um evento, está todo mundo convidado. Pode fazer inscrição lá no site da Escola do Tribunal. Muito bem, dia 6 de junho, De junho, às no 19. Tribunal de Depois Contas você me passa o site para eu botar no... Pode deixar. do passa sim. município de Texto, São né? Paulo. Qual é o horário? A partir das 19 horas. Certo, muito bem. Estejam todos Convidados. convidados. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até. Até mais. Vem para o podcast Direto ao Assunto do canal José Neumann Pinto do YouTube. E no Spotify. E no Spotify. Só voz.